Se eu te disser a palavra daimon, o que vem à sua mente? Provavelmente uma criatura com chifres, cheiro de enxofre, pele vermelha, querendo comprar a sua alma em troca de fama ou tocando o violão em uma encruzilhada. Nós fomos treinados por quase 2 milênios a ter medo do outro. Tudo aquilo que não era humano ou que não era divino, segundo a régua de uma instituição específica, foi jogado na caixa dos monstros. Anjos, daimons, djinns, elementais, extraterrestres. Para a mente medieval e para a mente de muita gente hoje, tudo isso é coisa do diabo. Mas a história não é bem assim. A história é escrita pelos vencedores. E na guerra das crenças, o Deus do povo vencido vira o demônio do povo vencedor. Hoje vamos falar sobre como transformamos forças cósmicas em monstros debaixo da cama. E como, curiosamente, a Netflix e os quadrinhos estão fazendo um trabalho teológico melhor do que muitas igrejas. Bem-vindos ao episódio 3, Monstros de Estimação. Vamos voltar no tempo. A palavra grega daimon não significava demônio no sentido maligno. Significava espírito, gênio, uma inteligência divina que inspirava os homens. Sócrates dizia ter um daimon que o aconselhava. Os djinns, na cultura pré-islâmica e árabe, não eram demônios. Eram seres feitos de fogo sem fumaça, que viviam em uma dimensão paralela à nossa. Eles podiam ser bons, maus ou neutros, exatamente como nós. Então, o que aconteceu? O monopólio da fé. Quando uma religião hegemônica se estabelece, ela precisa eliminar a concorrência. Você não diz que o Deus do vizinho não existe. Isso seria fácil demais. Você diz que o Deus do vizinho é um demônio que quer te enganar. Foi assim que Pan, o deus grego da natureza, com pernas de bode e chifres, emprestou sua aparência para a figura moderna do diabo. Foi assim que as deusas da fertilidade viraram bruxas devoradoras de crianças. Nós pegamos a complexidade do universo e a dividimos em time azul e time vermelho. O que me obedece é anjo, o que tem vontade própria é demônio. Mas o ser humano não consegue reprimir a sombra para sempre. O que você esconde no porão, eventualmente cresce e arromba a porta. E é aí que entra a cultura pop. Nos últimos 30 ou 40 anos, aconteceu um fenômeno interessante. Os monstros deixaram de ser os vilões unidimensionais e viraram os protagonistas. Olhe para as obras como Sandman, do Neil Gaiman. Olhe para a série Lucifer. Olhe para as animações como Hazbin Hotel. Até os vampiros e lobisomens deixaram de ser bestas assassinas para serem interesses românticos. Por que isso acontece? Porque nós cansamos da perfeição inalcançável dos anjos de luz. Nós nos identificamos como o anjo caído. Nós nos identificamos como um monstro que foi expulso do céu porque ousou questionar. A cultura pop está resgatando a humanidade dessas entidades. Ela está nos mostrando que Lúcifer não é a fonte de todo o mal, mas o arquétipo da rebeldia e da vontade. Que a morte não é um esqueleto assustador, mas uma irmã mais velha e gentil que nos aguarda no final. Essas histórias estão fazendo o que a teologia dogmática falhou em fazer: integrar a sombra. Elas nos ensinam a olhar para o monstro e ver um espelho, não um inimigo. Claro, existe o risco da banalização. Transformar entidades antigas e poderosas em bonecos de pelúcia ou estampas de camiseta também é uma forma de perder o respeito pelo mistério. São os nossos monstros de estimação. Nós domesticamos o medo para poder conviver com ele. Mas, entre o medo paralisante da Idade Média e a curiosidade da cultura pop, eu fico com a curiosidade. Porque o medo fecha portas, a curiosidade abre. Quando você assiste um filme onde o demônio tem sentimentos, conflitos e honra, algo muda no seu cérebro. Você para de julgar pela aparência. Você começa a entender o conceito da natureza. Um leão não é mau quando come uma gazela. Um furacão não é maligno quando destrói uma casa. Eles são forças. Anjos, demônios, djinns
são forças. O convite de hoje é para que você olhe para os seus vilões favoritos. Seja o Coringa, seja Lúcifer, seja o monstro do Lovecraft. Por que você gosta deles? O que eles têm que falta em você? Geralmente, eles têm a liberdade que você nega em si mesmo. Não tenha medo dos nomes que a história deu às coisas. Estude a origem. Vá ler o que esses seres eram antes de serem demonizados. Você vai descobrir que o universo é muito mais povoado, complexo e interessante do que te contaram na escola dominical. E lembre-se, o verdadeiro monstro quase nunca tem chifres. Geralmente, ele usa terno e sorri para você na televisão.